Uma vez trouxeram crianças ao Senhor Jesus para que Ele as abençoasse, para que Ele as tocasse. E os discípulos, não entendendo ainda, não compreendendo quem era Jesus e o que se passava no coração dele, e como ele era extremamente sensível. Jesus era extremamente sensível. Como era sensível? Ele era diferente de todos os rabinos e todos os mestres. Ele fugia aquele estereótipo que eles estavam acostumados. Fugia completamente aquele estereótipo. Aqueles homens sisudos, isolados. Jesus, ele fugia completamente a tudo isso. E seus discípulos estavam acostumados a estereótipos, né? E Jesus fugia a tudo isso. Então trouxeram as crianças, baseando-se nos estereótipos que os discípulos tinham. Eles disseram: não, mestre não pode receber crianças. Ele tem gente mais importante, tem pessoas mais importantes para que ele gaste seu tempo. Jesus, quando soube disso, ficou de certa forma indignado. Ele disse: não deixe que as crianças venham a mim. Em outras passagens, o Senhor Jesus disse: olha, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. Veja bem, querido, vocês nem entrarão, quanto mais fazer parte do reino de Deus. E aqui agora, meditando com os meus botões aqui, como diz o velho jargão, eu me dei conta. Para nossos pais, por mais que a gente cresça, eles nos veem sempre como seus filhos, como suas crianças. Nossos pais, que são limitados em suas capacidades, em suas aptidões, nos veem como crianças. Agora, meus queridos, imagina o Criador de todas as coisas, não o Criador da Terra, mas o Criador do universo, das galáxias, de tudo que existe. Imagina o Criador de tudo que existe em relação a um de nós. Então, não à toa, o Senhor Jesus disse que a gente precisa se transformar em uma criança, ou seja, reconhecer que nada sabemos, que nada conseguimos, que nada podemos diante de tanta grandeza, diante de tanta majestade daquele que é o nosso Pai. Então, esta é uma das razões pelas quais o Senhor disse: vocês precisam se transformar em crianças para entrar no reino de Deus. Nós precisamos, meu Deus, sair dos nossos pedestais. Nós precisamos achar que nós sabemos das coisas de Deus, que nós entendemos das coisas de Deus, que nós já sabemos tudo. E ter a humildade, queridos, como uma criança, que por mais que muitas vezes até saiba sobre algo, mas chega diante do pai, diante da mãe e diz: pai, é assim mesmo? Ter aquela humildade de reconhecer que a gente está aprendendo, que, meu Deus, se uma criança diante de um pai e de uma mãe tem a humildade de perguntar: olha, pai, é assim que se faz? Imagine nós em relação a Deus, meus queridos. Então esta é uma das razões pelas quais o Senhor diz: vocês têm que se comportar como uma criança diante do grande Pai. Então sim, aí vocês estarão aptos para entrar no reino de Deus. Amados, diante de Deus, o que nós somos? Se nós nos comportarmos como adultos, como na nossa vida, a gente muitas vezes despreza o conselho de um pai e de uma mãe, e a gente sabe que quando a gente faz isso, muitas vezes a gente se dá mal. Quando um pai e uma mãe vêm nos aconselhar: ah, pai, eu já sei o que eu faço da minha vida. Não é assim que acontece? Queridos, nos comportamos exatamente assim com Deus também. Muitas vezes o Senhor quer nos aconselhar, quer nos dizer: olha, não é hora de comprar isso, não é hora de fazer aquilo, não é hora. E o Senhor tenta de várias maneiras impedir que nós façamos
aquilo que nós tanto desejamos por uma questão de ser pai, de saber, de nos conhecer, de saber que aquilo não serve para nós, que não é o momento, e nós insistimos tal qual nós fazemos com os nossos pais terrenos. Então o Senhor hoje está dizendo para mim e para você: por favor, torne-se como uma criança diante do pai, diante da mãe. Torne-se como uma criança diante de mim. Reconheça sua pequenez, reconheça sua limitação, reconheça que você, acerca da vida, acerca de tudo, acerca de mim, você ainda conhece bem pouco ou quase nada. Então sim, queridos, estaremos aptos para sermos orientados, dirigidos e guiados por Deus. Por favor, nos comportemos como crianças, na simplicidade, no amor. Você já viu como uma criança, quando briga com outra, veja se criança fica com ódio, com raiva. Na maioria das vezes, dependendo da criação dela, ela não fica. Ela briga com um amiguinho. Eu me lembro quando criança, eu brigava com um primo meu, e daqui a pouco a gente já estava agarrado junto, brincando, jogando bola. Então por isso que nós precisamos nos comportarmos como crianças nas nossas relações, nas relações com aqueles que amamos e principalmente na relação com Deus. Não à toa o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ele não disse que vocês conseguirão alguma coisa. Jesus disse que em relação à vida com Deus, ao seguir a Cristo, Jesus disse: sem mim nada, nada podeis fazer. Vamos nos comportarmos como crianças em nome de Jesus, diante do nosso Pai amado, para que assim possamos crescer em graça e sabedoria diante dele. Em nome de Jesus, seja uma criança.